fico muito feliz quando eu consigo, né, exercer muito mais o jornalismo e trazer uma apuração bem legal aqui pro canal. Que é o vídeo de hoje, você já viu aí pelo título, já viu pela thumb, além da notícia sobre a redução da pena de Rodolfo, que é importante para o Fluminense, tem também uma notícia sobre WO. Na verdade não é uma notícia, é uma pesquisa que foi feita, já que a gente está em tempos em que o Fluminense pode dar um WO no Carioca, a gente não sabe como vai acontecer. Eu fui ver quais são as sanções, os problemas que pode acarretar para o Fluminense caso isso aconteça. Enfim, vamos embora, toca a vinheta aí do dia. Notícia. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Este vídeo aqui é um giro de notícias, deixa o seu like, o seu gostei, o seu joia, o seu dedo pra cima, o seu valeu, a gente chama isso aqui de valeu, aqui embaixo. E se inscreva aqui no canal também, que isso é muito importante. Nesse momento, dia 26 de maio de 2020, no início da manhã, estamos com 92.729 inscritos. Eu quero chegar logo a 93, porque aí só vão faltar 7 para 100 mil. Beleza? Vamos embora pro vídeo. Para começar, eu vou falar aqui logo a notícia que é um pouco mais curta, que é a questão de Rodolfo, goleiro do Fluminense. Foi pego no doping no ano passado, esse caso já vai fazer agora, na verdade fez um ano agora, né, dia 23 de maio, naquele jogo do 4-1 contra o Atlético Nacional. Naquela partida ele estava no banco, o titular foi Agenor naquela partida. Que época, Agenor. E Rodolfo ficou no banco, mas mesmo assim ele foi sorteado para o doping, foi pego, né, por uma substância que tem na cocaína, que é considerada uma droga social, né, não é uma droga para aumentar o desempenho, é uma droga, enfim, que a pessoa é dependente da droga, não necessariamente não influencia no rendimento dela em campo, e foi pego com uma punição, uma pena de 3 anos, fora dos gramados e uma multa de $20 mil. Bem, o Fluminense, né, deu todo o apoio jurídico a Rodolfo e quando ele recorreu, no final do ano passado, se eu não me engano, saiu a decisão agora no último dia 23 de abril, 24 de abril, no mês de abril saiu a decisão e a Conmebol reduziu um ano, porque lembrando, né, como ele foi pego numa competição internacional, a Conmebol precisou reduzir quem está julgando o caso. Reduziu um ano, então ele não fica suspenso mais 3, mas sim 2 anos e também foi invalidada a multa de $20 mil. Importante dizer, com isso, ele cumprindo só 2 anos, ele já cumpriu o primeiro ano da pena, né? Ele está fora desde o dia 23 de maio praticamente. Na verdade foi um pouquinho depois e tal, já foi ali em junho, porque eu me lembro que ele é pego no doping depois, né? O exame não sai na hora, mas ele já praticamente cumpriu o primeiro ano. E a partir do ano que vem, mais ou menos ali, vamos botar da segundo semestre do ano que vem, ele já poderá estar apto para jogar. Importante também falar que ele já pode treinar a partir de janeiro. Foi feito isso, ele já vai poder voltar aos treinamentos a partir de janeiro, mas não poderá atuar, só podendo atuar a partir, se eu não me engano, é junho ou julho, mas é ali a partir do meio do ano. Enfim, uma notícia boa, né? Rodolfo, por mais que ele tenha feito boas partidas em campo, tenha feito péssimas partidas em campo, mas como foi falado aqui, droga social, a gente sempre tem que torcer pela recuperação do cara. Segunda notícia, agora sim eu vou pegar aqui meu celular, por quê? Vamos lá. Como que está acontecendo a situação? Basicamente o Fluminense é contra a volta do Campeonato Carioca na situação de pandemia em que estamos. Morrem por dia mais de 1.000 pessoas no Brasil, né, em geral. Tudo bem que tem ali uma questão de testes atrasados, etc. Mas todo dia são anunciados mais ou menos 1.000 mortes no Brasil, um número inacreditável. E os times do Rio se mancomunaram com a Ferj para poder ter a volta do Campeonato Carioca. Já estão, inclusive, treinando, imagino eu, nesta terça-feira, nos seus centros de treinamentos. Os times que podem, tem time que não é da cidade do Rio, né, já que foi liberada a volta ao treinamento na cidade do Rio, e que a gente ainda não sabe como está fazendo, como por exemplo o Americano, o Macaé, e o Volta Redonda e etc. Porém, o Fluminense continua contra. O Botafogo está contra, mais ou menos, né? Abriu um pouquinho ali as pernas para os outros voltarem a treinar e tal, mas posicionamento mais forte mesmo é o do Fluminense, inclusive com o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, aparecendo no Troca de Passes no domingo, no Sport TV, na segunda-feira de novo no Bem Amigos, talvez seja o programa mais clássico de debate da televisão fechada brasileira, seja um deles pelo menos, é o do Sport TV, é o Bem Amigos,
sempre defendendo a postura de que, olha, tá morrendo muita gente, não é hora de voltar ao futebol. Bem, diante desse posicionamento, a gente vê cada vez mais um encaminhamento para que se volte o estadual e, do outro lado, o encaminhamento do Fluminense para não aceitar isso, já que o Fluminense continua treinando com seus atletas de casa. Muitos atletas nem no Rio de Janeiro estão, porque estão, por exemplo, Nenê está em Jundiaí, se eu não estou enganado, onde ele tem lá um espaço, tá? A família dele, ele tem um espaço lá grande para poder treinar e etc. Bem, eu fui ver. Como o Carioca tá voltando e o Fluminense não quer voltar, pode acontecer, inclusive o Mário Tempo sugeriu nessa entrevista ao Bem Amigos, de que se encerrasse logo o Carioca. Lembrei até Fred, acaba Carioca, acaba. De que se não tem condições de voltar a jogar, acaba o Carioca e se encerra e pronto. Isso eu achei interessante porque falei, tá, mas ninguém quer encerrar o Carioca por causa de dinheiro. Então vamos ver aqui o que falta dos clubes receberem. Né? Eu vi uma matéria que perdão, porque essa eu não anotei, não tava para eu falar isso aqui, eu fui falando, cheguei nesse ponto. Então eu não tenho a fonte exata dessa matéria. Mas eu só leio em sites confiáveis, então fica aí para você confiar em mim nesse caso. De que o Fluminense ainda faltava receber, Fluminense, Botafogo e Vasco, 670 e poucos mil reais da Globo relacionados ao Carioca. Que tinha uma última parcela, a Globo pagou uma parte dessa última parcela e ficou essa farpelinha de dinheiro para trás. É muito dinheiro, isso com certeza pagaria um mês de salário dos funcionários que recebem menos do Fluminense, sem dúvida nenhuma seria um dinheiro importantíssimo, mas é menos de R$1 milhão para colocar a vida dos jogadores em risco. Teria um acréscimo financeiro ainda, porque o Fluminense com certeza estaria na semifinal do turno, pelo menos. Na final do turno a gente ainda não tem certeza, mas na final do turno, né, porque teria que ganhar a semifinal, e nem na final do Carioca, porque a gente teria que ou ter a melhor campanha para o Flamengo campeão, ou ser o campeão. Então, assim, com certeza o Fluminense receberia um dinheiro a mais só por estar na semifinal do turno, mas como eu falei, é pouco dinheiro. Se fosse 70 milhões de reais, resolveria a vida do Fluminense. Mas é um dinheiro muito curto para o risco que ele causa. Então, com a possibilidade do Mário Tempo falando até para encerrar a Carioca, eu fui ver qual que era o problema do Fluminense dar o WO. O Fluminense não volta mais a jogar e dá WO. Bem, no regulamento, aí fui lendo por escalas, né? Primeiro lugar, regulamento do Campeonato Carioca 2020. Nele, só diz que WO é 3-0. Só isso. WO, o time que deu WO, perdeu por 3-0. Só. Mas ele indica que existe um regulamento geral de competições da FERJ, para a gente poder averiguar. Fui no Regulamento Geral de Competições da FERJ. E nele diz, no artigo 62, que uma partida poderá ser interrompida, suspensa, encerrada ou não realizada quando ocorrer um ou mais dos seguintes motivos que impeçam a sua realização ou continuidade. Aí ele coloca, né, o regulamento tem aqui 11 motivos, mas eu vou ler apenas 2. O número 1, que é falta de garantia, e o principal, que é o artigo 62, falta de iluminação, conflitos subjugados em campo, coincidência de uniforme, falta de médico, descumprimento de legislação. O motivo 9. Motivo extraordinário, não provocado pelos clubes e que represente uma situação incompatível com a realização ou continuidade da partida. Ou seja, um motivo extraordinário, lê-se, uma pandemia mundial, né? Acho que isso não acontece sempre, e que represente uma situação incompatível, não é uma situação compatível de botar jogo de futebol nesse momento. Então esse seria um dos motivos. Mas eu fui ver no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, porque ele indica também que punição para isso, etc., seria no CBJD. Bem, vamos lá. Fui para o CBJD, o artigo 203 do CBJD, que aí é o órgão máximo ali, talvez, para a gente poder saber sobre punições, e ele fala aqui: deixar de disputar sem justa causa partida, prova ou equivalente na respectiva modalidade, ou dar causa à sua não realização ou à sua suspensão, inclui em pena multa de R$100 a R$100.000 e perda dos pontos em disputa a favor do adversário na forma do regulamento. Ou seja, caso seja julgado, o Fluminense foi julgado, não consideraram que a pandemia e etc. é um motivo extraordinário. Não consideraram que é um motivo extraordinário, que não impede
que não consideraram que é um motivo que não representa uma situação incompatível com a realização da partida. Então beleza, o Fluminense foi julgado e deu WO sem motivo. O Fluminense pega uma multa, perde os pontos, né, obviamente, não perde pontos, aliás, ele dá o ponto para o adversário e toma uma multa de R$100 a R$100.000. Só que, logo depois ele vem no ponto 3 aqui, ó, em caso de reincidência específica, e o que é reincidência específica? É no mesmo campeonato. A entidade da prática desportiva será excluída do campeonato. Leia-se Fluminense, será excluída do campeonato, torneio ou equivalente em disputa. Caso não jogue contra o Volta Redonda, que é a nossa próxima partida, e seja julgado pelo tribunal, ó, não tem desculpa, dava pra jogar sim, e beleza, e o Fluminense for culpado, ele paga uma multa até R$100.000. Não vai chegar a esse valor. Caso seja reincidente, ou seja, na rodada seguinte, contra o Macaé, o Fluminense também não jogar, ele é excluído do campeonato e toma outra multa de até R$100.000. Basicamente, o Fluminense perderia aí, no máximo, financeiramente, cerca de R$1 milhão a R$1.500.000, caso fosse para a semifinal e perdesse na semifinal do turno e não fosse a final do Carioca. Né? Então, assim, jogando essas 3 partidas e perdendo as 2 que faltam, mais a semifinal do turno, que a gente estava praticamente classificado, o Fluminense, com essas 3 partidas, ganharia cerca de R$1 milhão, R$1,5 milhão. Aliás, ele nem perderia, né? Ele deixaria de ganhar. Enfim, fica aquela questão, né? Vai valer a pena dar o WO? Isso tá passando pela cabeça do Mário Bittencourt. A gente precisa saber disso e dependeria de uma entrevista dele aqui pro canal também para perguntar, caso outro jornalista não pergunte, ainda continua no aguardo. Enfim, saudações tricolores e até a próxima, valeu!